Pessoal, mais uma vez o presidente Lula pisou na bola feio e gerou uma crise aqui no Brasil e também fora do país, né? Ele vai se tornando aí um anão diplomático, vai se tornando não, ele já é um anão diplomático, né? Foi chamado aí de anão diplomático e vai deixando o Brasil conhecido como uma ditadura que acoberta políticos corruptos de esquerda, né? Foi isso que aconteceu essa semana quando o presidente Lula resolveu conceder asilo a Nadine Heredia, que era mulher do ex-presidente do Peru. Eles foram condenados por corrupção, né? Não houve nenhum tipo de perseguição política, nada disso, simplesmente foram condenados por corrupção. E o processo que os condenou por corrupção é um desdobramento do processo da Lava Jato, que já havia condenado o Lula aqui no Brasil também por corrupção e fez com que o Lula ficasse ali quase que mais de um ano ali preso, né? Então, o Lula, por estar envolvido também nesse processo, né? Porque, segundo a comentarista da Rede Globo, o Lula mandou que a Odebrecht desse propina para a Nadine Heredia poder fazer campanha política para eleger o seu marido. Então, olha a trama como é confusa, né? O Lula, a condenação agora é na Nadine Heredia. Porém, segundo a comentarista da Rede Globo, o Lula tem um envolvimento nesse crime. Então, alguns comentaristas aí estão até falando que o Lula está concedendo o asilo político para ela para se proteger, porque se ela abrir a boca, ela pode complicar a vida do Lula. Então, pessoal, é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou mostrar aí os vídeos, né, que rolaram ali na Rede Globo, tudo que está acontecendo aí para você. Mas antes eu queria pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também, se possível, deixar o seu comentário, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer aqui, vamos mostrar primeiro o vídeo que passou ali, um trecho do vídeo que passou no Jornal Nacional, tá? Falando sobre esse assunto. A colunista de O Globo, Malu Gaspar, autora de A Organização, livro sobre a Odebrecht e a Lava Jato, lembrou que em 2011, investigações indicaram que Ollanta Humala e Nadine Heredia receberam dinheiro da Odebrecht para a campanha à presidência. Ao todo, cerca de 3 milhões de dólares. O ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. O Jorge Barata, que era esse chefe da Odebrecht no local, negocia isso e e começa a passar dinheiro para eles, primeiro pelo Departamento de Operações Estruturadas, via depósitos mesmo na conta dela. Mas chega uma hora em que ela diz para ele que precisa do dinheiro lá mesmo, no local, precisa do dinheiro em espécie. Malu Gaspar apurou também que o ex-diretor da Odebrecht passou a entregar dinheiro de propina a Nadine em um apartamento da campanha de Humala, na capital peruana. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do Brasil, botava o dinheiro dentro de uma mochila e ia com um assessor até um apartamento que não era bem a casa deles, era um apartamento usado para realizar encontros de campanha num bairro de classe média, nem era identificado como comitê de campanha, muito simples, sem muita mobília nem nada. Ele chegava lá, ela o recebia, ela esvaziava a mochila com o dinheiro e botava o dinheiro no armário. E, segundo o que eu apurei, foram algumas visitas desse tipo em que ele levava coisa de 200 mil, 300 mil dólares para entregar para ela. Bom, pessoal, vocês viram aí o que a comentarista afirmou ali, né? Que o pessoal da Odebrecht pegava dinheiro aqui do Brasil, né? Ia lá para o Peru, levava o dinheiro numa mala e entregava a propina em dinheiro vivo ali para a própria Nadine, dentro de um apartamento. E que ela guardava o dinheiro ali para usar depois na campanha. Olha a gravidade disso, né? De certa maneira, isso significa que o Lula estaria interferindo no resultado da eleição lá no Peru. O Lula que vive falando que tem que se respeitar a soberania nacional,
que não deve se meter, um país não deve se meter com outro país, principalmente nas eleições, né? Então, você vê o envolvimento do presidente Lula. Então, é natural que ele queira se preservar, né, e acobertar essa esposa do presidente do Peru, que foi condenada por corrupção num desdobramento do mesmo processo ao qual ele foi condenado por corrupção no Brasil. Agora nós vamos ver ali o Demetrio Magnoli explicando direitinho, né, por que que isso é uma interferência, né, em outros países, né, na justiça de outro país. O Lula está fazendo uma coisa que não deveria fazer, né, e ele expõe ali direitinho o erro que o Lula está cometendo ao dar asilo a Nadine. Vamos ver. O chanceler Mauro Vieira, numa tentativa, na minha opinião, muito falha, de proteger o presidente Lula, citou a legislação que é essa convenção. O que ele está dizendo, sem afirmá-lo claramente, é que o Brasil considera que Nadine Heredia e, portanto, também Ollanta Humala são perseguidos políticos. É um ato hostil em relação à justiça peruana. E como o Camarote explicou, o Peru é uma democracia, é estranho, né? Mas se considerar que a justiça peruana está perseguindo Nadine Heredia e seu marido Ollanta Humala. Ollanta Humala é um personagem político curioso, o ex-presidente peruano. E a sua esposa também, porque ela também sempre foi uma militante política junto com ele. Ollanta Humala começou a sua carreira política na direita radical, numa direita ultranacionalista. Com o tempo, ele se transformou e, quando se tornou candidato presidencial pela última vez, quando ganhou a presidência, ele já era um candidato de esquerda. A sua campanha presidencial no Peru foi organizada, o estrategista da sua campanha presidencial foi Luiz Favre. Luiz Favre é o ex-marido de Marta Suplicy, que foi um assessor muito próximo de Lula. Ele foi o estrategista da campanha presidencial vitoriosa de Ollanta Humala. Todo o processo no Peru, que durou anos, que a investigação do Odebrecht, parecida com o que houve no Brasil, levou a essa condenação, que não é uma condenação definitiva, é uma condenação em primeira instância. Ou seja, o Brasil está poupando a Nadine Heredia até mesmo o recurso a uma instância superior. E já está considerando que ela é uma perseguida política depois de uma condenação em primeira instância. É um ato de clara hostilidade à democracia peruana, ao Estado peruano. Vamos imaginar, só para completar, que o governo argentino concedesse status de asilado político a fugitivos do 8 de janeiro que foram para a Argentina para escapar às suas condenações aqui no Brasil. Vamos imaginar que o governo argentino tivesse feito isso. O que diria o governo brasileiro? O governo brasileiro certamente se sentiria bastante ofendido, com toda a razão, denunciaria a ofensa à justiça brasileira, ao Supremo Tribunal Federal, porque o governo argentino estaria, veja que eu ponho no condicional, porque o governo argentino não fez isso, estaria considerando os fugitivos do 8 de janeiro como perseguidos políticos. É isso que o Brasil está fazendo. É lamentável isso que o Brasil está fazendo. Já fez, o caso está criado e o caso abre um espaço para governos ideologicamente hostis ao governo Lula responderem na mesma moeda. Então, pessoal, vocês veem aí como o Lula estava envolvido nesse processo até o último fio de cabelo. Até o cara que participou da campanha, o marqueteiro ali, né, que desenvolveu toda a estratégia da campanha do presidente do Peru, era marido da Marta Suplicy e muito próximo ao Lula, né, pessoa de confiança do Lula. Então, é o que aconteceu. Aí o Lula pedia para Odebrecht mandar dinheiro para favorecer a campanha
do marido da Nadine Heredia, né? Então, e que terminou ganhando as eleições. Então, segundo essa reportagem da própria Globo, o Lula teria interferido nas eleições do Peru. Olha que grave que é essa notícia, né? Mas a Globo não pode ficar falando muito mal do Lula, senão o Pix não cai, né? Aí eles devem ter tomado uma bronca ali do governo e foram obrigados a se retratar. E aí veio uma nota ali da Rede Globo dizendo, explicando, né, qual a posição do governo, o que o governo estava dizendo sobre esse assunto, que é o que nós vamos ver agora. Vamos lá. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que, abre aspas, não procede a informação de que o presidente Lula teria pedido à Odebrecht para repassar dinheiro para a campanha de Humala, conforme se pode depreender dos debates estabelecidos sobre o assunto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal e que não deve o governo brasileiro, evidentemente, reinaugurar um tema que já foi correta e adequadamente superado por nosso sistema de justiça. Fecha aspas. A defesa de Nadine Heredia afirmou que as condenações do ex-presidente peruano e da esposa, lastreadas numa única delação, carecem de provas e, como foram em primeira instância, são passíveis de reversão. A defesa disse ainda que o casal não foi condenado por corrupção, mas por um suposto ilícito eleitoral. Que todos os requisitos para o asilo foram preenchidos após a expedição regular de salvo-conduto expedido pelo próprio governo do Peru. E que a prisão, além de arbitrária, ignora a condição de saúde frágil de Nadine e a necessidade dela de cuidar de um filho menor de idade. Nós não tivemos retorno da Odebrecht, a atual Novo Honor. Pois é, uma emissora que está caindo pelas tabelas aí, né? Perdendo audiência dia a dia, né? Chegando ali no fundo do poço e só consegue sobreviver graças às verbas do governo, né? Graças à propaganda que o governo faz dentro da própria emissora. Então eles são obrigados a se retratar e se desculpar ali, né? Fazer um discurso tal moderado ali para tentar passar o pano para o governo. Mas o que se viu aí é que realmente o Lula pisou na bola novamente por conta do seu passado tenebroso, né? Seu passado obscuro, e o qual ele quer esconder, né? Imagina se essa mulher abre a boca e conta tudo que ela sabe, né? O que poderia acontecer aí com o Lula? Então, a coisa é bastante grave, né? E enquanto isso, o Xandão, né? Enquanto o Lula está dando asilo político aí para corrupta lá do Peru, o Xandão mandou soltar aqui o traficante que foi preso, né? O traficante o qual a Espanha está pedindo a extradição e que estava preso, e o Xandão concedeu prisão domiciliar para ele, né? Você vê como as coisas são engraçadas aqui no Brasil, né? É um negócio incrível como os corruptos eles têm uma facilidade de viver aqui no Brasil, né? As coisas contribuem, né? A lei contribui para que eles consigam sempre viver bem, né? O exemplo do Sérgio Cabral, né? É o máximo, né? Está lá agora postando videozinhos lá no seu apartamento, né? Dando dicas aí de... chega a ser ridículo, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Será que isso vai dar alguma coisa ou vai terminar em pizza? Eu não sei não, para mim vai terminar em pizza, como tem terminado todas as coisas aqui no Brasil, né? É isso aí, um grande abraço, tudo de bom e que Deus salve o nosso país, que Deus interceda pelo nosso país. Valeu!